E aí? Tá valendo? Tá valendo. Oi, gente, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui no Café com Teologia, mais uma vez Café mentindo para vazio. vocês, porque não tem café. Tinha muito. Esse programa tem carência de café. Por favor, alguém consiga um patrocínio para dar café, Uma boa porque ideia. o café não chega a dar conta da gente, a gente bebe muito café. Estamos aqui mais uma vez para conversar com vocês, para falar com vocês e falar com o Rafael. A gente vai comentar muito sobre aquilo que vocês durante a semana comentaram, divulgaram, dividiram com as outras pessoas. Tudo Muito que a gente legal. colocou no nosso primeiro vídeo foi maravilhoso. A adesão da turma. Olha, eu estou muito feliz, quero agradecer a vocês pelo carinho e pela contribuição que tem dado ao nosso vídeo, nosso programa que nós estamos fazendo Café com Teologia. Você recebeu muito Eu recebi comentário? muito comentário, muitas mensagens, as pessoas se empolgaram com a dinâmica, com a naturalidade com que a gente simplesmente apertamos o play e começamos a conversar, o que a gente geralmente conversa, né? E o troço é tão natural, gente. Tem um camarada batendo um martelo aqui É. atrás, tem uma obra. Se vocês escutarem o martelo, não somos nós que estamos batendo, tá bom? E não faz parte de efeito nenhum, Não é efeito natural. sonoro, ó. É sonoplastia natural. Tá bom. Mas vamos aí, vamos lá, vamos para a gente recebeu muito comentário, muitas perguntas, choveu de perguntas, e nós recebemos aqui essa semana, que vamos falar agora no primeiro bloco, é sobre a Letícia Lomba de Nova York. Olha, estamos ficando chiques, Internacional, hein? né? Estamos ficando internacional. A Letícia Lomba de Nova York mandou pra gente aqui: se nós temos livre-arbítrio, adiantaria orar para que uma pessoa se converta? Olha, já mandou logo uma bomba. Não, mandou duas. Começa com você. Tá bom, eu começo perguntando o seguinte: se nós temos livre-arbítrio, de onde veio essa ideia? Eu não consigo conceber essa naturalidade com que ela lida, falando que ela tem livre-arbítrio. E isso é muito questionado, inclusive pelos históricos, pelos reformadores e por nós. Bom, hoje acreditamos que o livre-arbítrio é uma realidade, tá? Antigamente os reformados não acreditavam muito nessa ideia de livre-arbítrio, mas hoje temos entendimento que existe alguns níveis de livre-arbítrio, não dele total, porque senão nós tiraríamos a soberania de Deus, o absolutismo de Deus. Deus não é um Deus permissivo. Deus é um Deus absoluto, ou seja, ele não permite que você passe. Ele faz com que você faça. Né? Exatamente. Porque para ele o que importa é o fim das coisas e não o meio das coisas. Ou seja, ele importa qual o fim? O fim é que você seja salvo. Que nós possamos estar na glória com ele pelos séculos dos séculos. Então isso já começa a quebrar algum paradigma. Que livre-arbítrio nós temos? Eu não suporto essa expressão livre-arbítrio. Eu tenho ojeriza a expressão, eu tenho horror a livre-arbítrio. Para mim, eu trabalho mais com livre escolha. Eu gosto mais de usar a palavra livre escolha, liberdade de escolha. Você tem a possibilidade de escolher. O livre-arbítrio é uma capacidade de arbitrar sobre si mesmo que dificilmente você teria exatamente pelo absolutismo de Deus. Mas você consegue naturalmente e trabalhar com a liberdade de escolha que Deus permite que você tenha, porque Ele não usurpa o coração humano. É a única coisa que Deus não faz. Deus é absoluto, mas Ele não quer robô, Ele não quer impor a você, Ele não se impõe a si mesmo contra você, Ele não faz com que você o engula goela abaixo. Se você não o quiser, Ele permite que você o rejeite. Aliás, o amor de Deus só é pleno e verdadeiro porque você é livre para escolher não tê-lo. E à medida que você é livre para não tê-lo, você pode rejeitá-lo. E em rejeitando, você é absoluto na sua decisão e Deus respeita isto. Então, Ele não se impõe a você. É verdade. E nós temos 3 níveis de livre-arbítrio, aquilo que eu creio. Mas não é o ponto da pergunta dela. A pergunta dela é em relação, vou pular um pouco sobre isso aí, senão teria 2000 anos de bate-papo. Né? É o que se debate muito sobre doutrinas. Agora, a pergunta dela é em relação à oração. Qual é o entendimento que você fala em relação à oração? Porque muita gente fala que a oração vai mudar o coração de Deus. Será que a oração vai mudar o coração de Deus? Ou a oração vai fazer com que nós possamos entender aquilo que Deus quer como propósito, o que está acontecendo no momento? Se concentrando no que ela está falando sobre a questão da oração para a conversão, acho que cai muito naquilo que Jesus mesmo diz. Se você vir um irmão pecar, ore para que ele seja perdoado. Mas há pecado para o que eu digo que você não ore. Esse pecado, que é o pecado contra o Espírito Santo, você peca contra o Espírito Santo quando você está negando, fazendo de Deus mentiroso, negando a obra que o Espírito Santo faz. Qual é a obra do Espírito Santo no coração da gente? É nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quando eu rejeito Deus, eu estou fazendo do Espírito Santo mentiroso. Porque ele está dizendo que
a salvação é por Jesus. Ele está te convencendo disso. E você não aceita, faz de Deus mentiroso. Por isso, nesse ponto você não tem como orar, porque é a liberdade de que Deus não fará, não se imporá. Esse é o ponto da pergunta dela. E falar sobre isso, não, ele está falando que ele está rejeitando a graça. A graça é irresistível. Não, sim, a graça é irresistível. Ele está falando sobre... a partir do momento que você aceita. Exato. É o princípio do contraditório. É, o princípio do contraditório. Se você não aceitar, Deus não se imporá a você. Senão ele se imporia sobre todo mundo e está todo mundo salvo. Posso chegar na questão de Jacó, por exemplo, que ele era um fugitivo, estava dormindo numa pedra e Deus o alcançou. A graça o alcançou. E ele aconteceu, ou seja, imerecido. Deus foi lá, alcançou a ele, revelou através de sonho, inclusive, dali começou a mudar a história. Mas Deus ele não do coração, viu que eles tinham um coração cadente a ele. Ele estava à mercê dele, como foi com Cornélio. Sim, é verdade. Cornélio era um pagão. E o propósito de Deus tinha que se cumprir naquele momento. Então Deus é absoluto em relação a isso. Eu acredito que nós devemos orar sim pelos outros, para que se cumpra, para que se cumpra o propósito de Deus na vida de cada um. Mas também nós devemos também ter o discernimento de entender aquela pessoa na qual oremos. Eu sempre pontuo sobre aquela questão de Jesus na cruz. Tinham dois ali condenados. Um deles, Jesus deu atenção. O outro, Jesus nem falou com ele, não ficou tentando convencer, não ficou tentando encher a paciência dele. Deus entendeu que ali seria em vão. Então ele se ocupou aquele que estava interessado no arrependimento. E como também falou para os discípulos quando saíram, vão, prega o evangelho. Se a cidade não aceitar, bate com o pé, tira a poeira da sandália e segue. A responsabilidade não é sua. Não fica 10 anos perdendo o seu tempo com uma pessoa. De repente é uma estratégia em que você está perdendo centenas de pessoas para Cristo. Certo? Na verdade você não tem como... É porque na verdade nem a conversão é responsabilidade de Deus. É verdade. O Espírito convence, mas não converte. Porque a conversão é sua. É a única coisa que você faz. É a aceitação. A aceitação daquilo que não foi feito por você. Você recebeu. Bom, acho que deu para esclarecer um pouco sobre a questão do livre-arbítrio que ela começou e sobre a oração. Ou então a gente abriu Letícia, se você não gostar, você volta e repete a pergunta. Se não tiver legal, você reclama, a gente faz de novo, a gente volta, chama alguém para ajudar a gente, né? Porque também nós não somos absolutos de nada. Mas da próxima vez a gente conversa melhor, se for o caso, tá bom? No próximo bloco a gente volta com outras perguntas para vocês. Vamos tomar mais um café, porque esse aqui, ó, acabou. Furado. Um abraço para vocês.